E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui, que estão também aí nas suas casas, onde você estiver. Que o Senhor te abençoe. Nesta noite nós vamos dar sequência aí à nossa mensagem, lá em Romanos 6, capítulo 11. E aí nós vamos já projetar aí este texto da palavra do Senhor. Romanos capítulo 6, verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Nós vamos trabalhar nesta noite este tema, novamente este tema de morte e vida, né? É o que temos aqui neste verso, neste texto. Os primeiros capítulos, os primeiros 5 capítulos de Romanos, nós vamos presenciar, né, Paulo tratando sobre a justificação, né? Nós temos aqui a justificação, a necessidade, na verdade, de sermos justificados. Então, estes primeiros capítulos, os 5 primeiros capítulos, nós vamos tratar deste importante tema que é a justificação. E a justificação é o ajuste que nós precisamos ter, que a humanidade precisa ter para se aproximar de Deus. Precisamos ser ajustados à presença deste Deus. E isso é feito de forma clara, nós não vamos tratar hoje, mas pelo que Jesus fez na cruz por você e por mim. E além desta necessidade que nós temos, também nestes 5 primeiros capítulos nós vamos ver aí a questão de como nós somos justificados, e é justamente o que Jesus fez por você. Mas temos também o resultado da justificação que processa na vida do crente. E para chegarmos aonde nós vamos chegar hoje, o capítulo 6, também passa-se como entrou o pecado no mundo e como também entrou a salvação. E aí, a partir disso, nós vamos ver aqui no capítulo 6 e no capítulo 7 de Romanos, nós vamos ver nós que somos aí aceitos por este Senhor e Salvador Jesus Cristo, e como nós frequentemente estamos vivendo essa característica de voltarmos a sermos mortos, a termos esta característica de morte. Por que eu não sei se você já viveu isso ou vive isso? Uma questão de, mesmo você tendo sido justificado por este Senhor, mas parece que nós, em alguns momentos, nós vivemos essa característica de voltarmos ao pecado. Você já pensou nisso? Se nós trabalharmos esta situação nas nossas vidas, você que está aqui, você que está nos assistindo, muitas vezes nós temos esta característica: por que eu estou pecando? Por que eu estou longe daquilo que Deus me fez por mim e planejou para a minha vida? Então, se você está nesta característica, se você vive esta situação, nós estamos no mesmo barco. Por isso que o capítulo 6 e o capítulo 7 de Romanos vai tratar justamente esta questão aí, essa dualidade, né, de morte e de vida. Por isso que nós estamos falando deste texto, Romanos 6:11, que nós precisamos considerar, né, devemos considerar mortos para o pecado, né, e unidos com Cristo, justificados
pelo sangue de Jesus, nós vamos aí nos considerar vivos para Deus. Então, diante desta situação, por que então que frequentemente nós saímos desta característica de vida, e aí começamos a voltar, ou em alguns momentos, voltamos para essa característica de morte? E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar muito bem isso. E o texto que nós estamos vendo e que nós lemos nesta noite é justamente para nós trabalharmos esta questão de considerar, né? De nos considerarmos mortos para este pecado, né? E como seria isso? E aí nós temos um texto lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, nós vamos ver isso aqui no período da lei, a necessidade ainda, né, o Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento, para Jesus Cristo, lá Gálatas capítulo 4, dizendo isso, né, na plenitude dos tempos, veio o Salvador do mundo, veio o nosso Senhor, né, para nos salvar. Mas ali já tem uma característica de apontar lá em Deuteronômio, que você está vendo projetado aí, o próprio Deus colocando diante de você, diante de mim, olha só, a morte e a vida, né? A vida e a morte. E é para que você faça uma escolha do que você, nesta noite, pode escolher aí a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E ainda dá uma ideia, uma característica para que você siga: escolha a vida. Se nós pensarmos nesta situação de vivermos esta vida com o Senhor, nós gostaríamos até de pensar nisso. Eu já fui justificado e me alegro nesta justificação que o próprio Deus coloca para nós, me ajustando à presença deste Deus. Eu tenho completa liberdade e acesso diante deste Deus para viver esta vida intensa, para viver esta vida intensa na presença do próprio Deus. Mas há uma situação que muitas vezes nós nos frustramos, nós nos colocamos nesta posição de vivermos esta característica de morte. E aí nós vamos ver algumas situações para nós vivermos esta vida, uma vida na presença deste Deus. Mas para nós vivermos esta vida com o Senhor, talvez algumas características, ou pessoas, ou igrejas, podem trabalhar, e isso seria muito bom, se nós trabalhássemos numa situação de vida, quando se fala que o Senhor nos dá uma vida eterna, quando temos vida e vida em abundância, vida plena, queremos viver esta situação com nosso Senhor, pensamos numa eternidade. Há textos para nos falar sobre isso, de pensarmos nesta vida, naquilo que a vida cristã ela pode conceder para nós. E se nós destacarmos simplesmente esta questão da vida, aí Paulo vai tratar conosco justamente no capítulo 6 e no capítulo 7, que não é bem assim. Não é simplesmente esta situação de você abraçar a vida cristã, ser justificado e crer nesta justificação, a partir de Jesus, aquilo que Ele fez por você na cruz, mas há uma característica aqui que nos atormenta, e nós precisamos de respostas para isso, e Paulo trata conosco justamente esta resposta. Aí nós vamos ver alguns textos também, fora de Romanos. Vamos lá em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Vai ser projetado aí também para você. E para nós pensarmos que a vida cristã não é só almejar o céu. Então é mais do que isso, é mais do que uma religião ou uma denominação,
trabalhar com você as benesses de uma vida espiritual intensa, ou receber as bênçãos deste Deus, mas é preciso nós entendermos o que o Evangelho, o que esta justificação trata conosco para nós vivermos uma vida melhor na presença do Senhor, uma vida realmente transformada pelo Senhor. E aí o texto aí que está projetado para você, é para dizer para você, não é aquilo que Jesus fez por você, não é somente te conceder o céu, mas também que você seja morto para o pecado, e também que você viva para a justiça, viva para fazer as coisas certas. Então, está aqui uma direção para nós com relação a esta vida real com nosso Senhor, aquilo que nós precisamos viver, né, para este Deus. E aí nós temos também um outro texto lá, 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 10 e verso 11, também vai ser projetado aí para você. Então, o texto de 2 aos Coríntios 4, 10 e 11, fala que nós devemos carregar no corpo a morte e a vida de Cristo. Se você tirar aqui a palavra morte e querer viver apenas a vida, né, querendo viver apenas aquilo que são bênçãos na sua vida, que você pode considerar aí uma vida boa, ser cristão é algo muito bom, que me traz vida, você precisa olhar este texto e ver que viver para este Senhor é trazer no seu corpo também a morte, assim como a vida de Cristo. Então é necessário nós entendermos isso, porque que Romanos 6:11 vai nos tratar para que a gente possa aí mortificar aí o pecado que há em nós. E nós temos lá em Mateus capítulo 16, verso 24 também, o próprio Senhor Jesus, e ali quando ele começa a falar ali com seus discípulos sobre a sua morte, Pedro então chama ali Jesus à parte, de forma enfática, vai repreender o próprio Senhor Jesus, porque ele estava falando de morte. Parece que há uma repetição em algumas vidas, que querem simplesmente esta vida boa, né, do Evangelho, a parte boa do Evangelho, pensar no céu. Enquanto eu não penso no céu, eu vivo agora aqui simplesmente de felicidade em felicidade, sem ter problema nenhum. Aí o Senhor Jesus traz neste texto, no verso 24 do capítulo 16 de Mateus, para que nós possamos viver esta vida com o Senhor, seguir este Senhor, é preciso negar a nós mesmos. E vai além o nosso Senhor Jesus para dizer como é viver uma vida de cristão aqui nesta terra, pensando não somente no céu, mas nós precisamos também carregar a nossa cruz, estarmos prontos para morrermos, né, para nós mesmos. Então isso é necessário que a gente faça nesta noite, é negar a nós mesmos. E aí nós temos, meus queridos irmãos, esta vida cristã que a gente pode viver, como é apresentado para nós aqui em Romanos 6:11. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, o que Jesus fez por nós, devemos também considerar vivos para este Deus. Será que você que está aqui, você que está nos vendo, nos assistindo nesta noite, você consegue entender aqui o que o Senhor Jesus, Ele requer do seu discípulo? Para seguir este Senhor, nós precisamos viver enquanto nós não chegamos ali no céu, precisamos entender que nós precisamos mortificar, né, os pecados que tentam
né, contra nós, esses pecados que tentam fazer com que nós nos separemos deste Senhor. Então, Romanos, capítulo 6 e capítulo 7, vai nos tratar sobre isso, inclusive o próprio Paulo, né, lá no capítulo 7, verso 15, vai dizer assim: eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Então, estamos constantemente combatendo no nosso corpo aquilo que nós precisamos trazer. O próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, vai dizer isto, né, capítulo 2, verso 19, né, eu fui crucificado com Cristo. Então, viver como cristão, como servo de Deus, nós precisamos estar prontos para ir à morte por este Senhor, viver esta morte, viver perseguição, viver os problemas que nós vivemos dentro da igreja, fora da igreja, as condições que nós vivemos para servir este Senhor. Nós precisamos entender que esta felicidade que nós vamos viver é entender que nós podemos e devemos morrer por este Senhor. Morrer para Ele é ter essa característica daquilo que o texto está nos falando, de sermos mortos, de considerarmos a sermos mortos por este Senhor, para viver a sua vida. Nós não morremos para morrer, mas nós morremos para viver. Esta é a característica que nós precisamos entender. Por isso que as pessoas vivem muitas vezes essa característica do aqui e agora, com um evangelho ou um falso evangelho, dessa característica de que eu preciso viver agora, pois amanhã eu vou morrer. Mas o evangelho é uma característica diferente. Nós não morremos com o pensamento de morrer, mas nós morremos para viver. E quando nós vivemos dessa forma para o nosso Senhor, nós entendemos que é a felicidade que o Senhor coloca para a nossa vida aqui nesta terra, as tribulações que nós passamos, a condição que nós vivemos, ou que você vive, e o que eu vivo, é para nós nos alegrarmos neste Deus, na sua presença. Por isso que muitas vezes os discípulos do Senhor, quando eles apanhavam, quando eles eram açoitados, quando eles eram presos, eles se colocavam numa posição de alegria, de satisfação com o Senhor da vida deles, porque eles estavam realmente ali nessa característica de vivendo o perigo da morte, mas se alegrando por viver esta vida do Senhor na vida deles. A vida cristã, quando nós falamos destes dois temas, de vida e de morte, nós vamos entender que há um preço a ser pago por ser cristão. Há um preço a ser pago quando nós decidimos servir este Senhor, aceitar este Senhor nas nossas vidas. E este preço a ser pago, como nós vimos o Senhor Jesus dizendo lá em Mateus 16, 24, nós precisamos negar a nós mesmos, nós precisamos fazer morrer em nossas vidas o nosso egoísmo, a nossa autoconfiança, nós precisamos fazer com que aquilo que é do mundo, aquilo que me atrai de característica do mundo, nós precisamos fazer morrer para ter esta vida do nosso Senhor. A morte, ela não é importante. E às vezes damos muita importância à morte. Por isso que queremos viver intensamente a nossa vida aqui na terra, mas, na verdade,
estar vivo para Deus é algo mais importante do que a morte. Se nós pensarmos nisso, de vivermos esta vida com o Senhor, para o Senhor, então mesmo que chegue a morte na minha vida, eu estarei feliz, estarei disposto a ir até as últimas consequências, assim como o Senhor Jesus fez por nós. Como tem trabalhado conosco os textos da palavra do Senhor, do que o Senhor Jesus fez por nós. Parece que é algo inatingível na vida do cristão. Por isso que Romanos capítulo 6 e capítulo 7, ele realmente precisou ser escrito, para nós entendermos que é preciso que a gente mate, o velho homem, para que sobressaia aí o novo homem, a novidade de vida, no que nós estamos vivendo e fazendo. Quando nós pensamos assim, há um anseio, um ardor no coração, por não só nos aproximarmos deste Senhor, mas também quando nós presenciamos as pessoas que estão aí vendo parentes morrendo, ou distantes, até mesmo de dentro da sua casa, quando elas estão se afastando do Senhor, nós começamos a buscar este Deus, a interceder por estas vidas, com o sentido de realmente viver esta vida com o Senhor, para que estas pessoas se aproximem do Senhor. Por isso que é importante que nós tenhamos essa característica de interceder pelos nossos, pelos parentes, pelas pessoas que nós estamos vivendo, a responsabilidade que você tem diante dos seus entes queridos, daqueles que estão na sua casa, daqueles que estão próximos a você. Nós vamos começar a buscar a este Deus para que o Senhor nos alcance, porque se pensarmos apenas numa vida que nos leva ao céu, mas uma vida distante do que é realmente mortificar esta carne, mortificar aquilo que me traz, na verdade, que me distancia deste Senhor, é necessário que a gente comece a buscar este Deus, para que haja na vida dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos. Há uma luta muito grande quando nós tratamos sobre justificação, dos textos aqui que está aí no 1º capítulo ao 5º capítulo, de Romanos. Nós vamos ver que é possível ter uma igreja como a igreja de Corinto, uma igreja dos coríntios que estava vivendo aí todo tipo de problema, e nós ficamos pensando nisso, será que a minha igreja vive isso? Mas, meus queridos irmãos, há um tribunal para se colocar diante deste Deus, e muitas vezes nós não pensamos assim. Muitas vezes nós não entendemos a justificação deste Deus, que vai passar por uma morte. Jesus nos dá o exemplo de morrer por nós, por amor. E esta morte foi muito bem trabalhado no domingo passado, pelo nosso pastor, que esta morte do nosso Senhor trouxe da parte de Deus a sua ressurreição. E Ele é as primícias daqueles que dormem. Este Senhor Jesus trouxe vida para nós, mas, meus queridos irmãos, para nós vivermos, nós precisamos morrer. Nós precisamos passar pela morte. Não há evangelho, não há vida cristã se nós não passarmos pela morte. Queremos somente atribuir aquilo que Jesus fez por nós. Jesus já pagou o preço, e o único preço possível, o único preço suficiente para nos ajustarmos a estarmos na presença deste Deus, mas nós precisamos ver textos como esse, como de Gálatas 2,19, eu estou crucificado com este Senhor. É preciso entendermos que a vida cristã, ela vai passar por esta situação, de nós fazermos morrer o pecado, para nós vivermos esta vida com o Senhor. E eu queria voltar para nós encerrarmos esta mensagem
lá no texto de Romanos capítulo 6, verso 11, até o verso 13, que diz assim: assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. Verso 13: e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Eu quero destacar nestes 3 versos aqui, meus queridos irmãos, 3 palavras-chave. No verso 11, eu quero, nesta noite, considerar para nós: assim também vocês devem considerar. Considere a sua vida cristã. Há uma consideração a ser feita, por aquilo que Jesus fez por você, para justificar sua vida, para considerar uma morte do pecado e também para considerar aqui uma vida com Deus. Considere isso. E aí o verso 12, eu quero destacar aqui esta palavra: domine. Portanto, não deixem que o pecado domine, que o pecado reine na sua vida. Esta é a chave. Talvez você que pensa numa característica sua, você que tenta ser perfeito, assim como eu tento ser perfeito, muitas vezes tentamos ter esta vida com Deus, estamos vivendo uma vida para buscar mais a presença de Deus, mas nós falhamos. E por que nós falhamos? Esta é a resposta para nós. Precisamos considerar esta morte, a morte do nosso corpo, a morte do pecado. Temos que trabalhar isso para viver esta vida com o Senhor Deus. Então não deixe o pecado reinar, dominar a sua vida. E o verso 13, eu quero destacar lá mais para o final: entregue-se completamente a Deus. Ofereça-se a este Deus. Então estas 3 palavras, para nós encerrarmos, é para que a gente pense assim: ser perfeito, buscar esta perfeição que nós queremos buscar na presença deste Deus. É preciso entender que há uma diferença entre falhar em busca dessa perfeição e deixar o pecado reinar nas nossas vidas. Precisamos entender isso nas nossas vidas. Você busca a perfeição e você vê que pela sua própria condição, você não consegue ser perfeito. Você sempre vai achar um defeito na sua vida, por mais que você ore, jejue, por mais que você leia a Bíblia toda em um ano, você vai achar imperfeição na sua vida, mas é algo importante para nós fecharmos o verso 11. Nós não podemos deixar o pecado reinar, dominar as nossas vidas. E aí nós fechamos então essa consideração, de mortos para o pecado e assim como unidos em Cristo Jesus, considere a vida com o Senhor. Amém? Senhor Deus, abençoe a sua vida nesta noite, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Apresente diante do Senhor, na sua vida cristã, aquilo que você entende como o Evangelho do Senhor, a justificação, aquilo que o Senhor Jesus fez na sua vida. Ore ao Senhor Deus. Ore.
o que você precisa mortificar? Você já é justificado por este Senhor, agora você precisa fazer morrer o pecado que habita, que luta contra você. Vamos orar a este Deus para nós vivermos esta vida com o Senhor. Senhor, nesta noite nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai. Sabemos que o Senhor é Deus, meu Pai amado e querido, e o Deus que tem nos justificado por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Temos convicção, meu Senhor, que a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós adquirimos uma nova vida, e aí estamos vivendo, Senhor, essa intensidade desta vida, mas o Senhor coloca para nós aquele que quer ser meu seguidor. É preciso negar a nós mesmos, Senhor Deus, precisamos negar a nós mesmos, ó Pai querido, e tomar a nossa cruz e te seguir. Por isso, meu Pai, nesta noite eu te peço, Pai amado e querido, que o Senhor tome nas mãos do Senhor a nossa vida diante do Senhor, tome a nossa casa, o nosso povo, esta igreja do Senhor, que possamos entender que o Senhor nos ajustou à presença do Senhor Deus, e agora precisamos viver em novidade de vida. Por isso, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus eu te peço, Pai amado, que possamos fazer, ó Pai, morrer, ó Pai, o pecado que habita em nós, para vivermos uma vida plena com o Senhor. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.